Falemos uma vez mais com o Senhor. Ó Deus bendito, estamos diante da Tua santa, santa, santa presença. E agora, Senhor, mais uma vez ouviremos a Tua voz. O Senhor chamou o Teu povo a ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. E agora te pedimos, ó Deus, nesse momento que vamos ouvir, que nós de fato o façamos. Dar, ó Deus, que a nossa atenção se volte para a Tua palavra, para que o nosso coração encontre sabedoria e deixe de ser tão tolo como tem sido. Guia a leitura da Tua palavra e a exposição da mesma, de modo, Senhor, que nessa manhã tudo que vamos ouvir venha do Senhor, para a glória do Teu nome e edificação do Teu próprio povo. Em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes, capítulo de número 5. Nessa manhã vamos do versículo 1 até o 7. Eu lerei na versão Nova Almeida Atualizada, NAA. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Versículo 1 é bem conhecido por todos nós. Guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer um voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer não cumprir. Não consigo. Não consinta. Que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Imagine um homem subindo sorridente em uma trilha nas encostas do Vesúvio. Ele acha que é só mais uma aventura, enquanto tira as suas fotos, conta a piada para os seus amigos, responde algumas mensagens no WhatsApp, posta alguma coisa no Instagram. Mas ele está dentro de um vulcão, ativo, sem saber. Um passo
em falta, um jorrar de lava inesperado pode pôr fim na sua própria vida. O perigo está à sua frente, na verdade, debaixo dos seus próprios pés. Mas ele não se atenta para isso. Sabe, meus amados irmãos, a Escritura, sobretudo o Antigo Testamento, diz que a adoração ao Senhor é exatamente assim. Porque, como disse o autor dos Hebreus, Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Essa é a razão pela qual um pastor disse que as juntas diaconais das igrejas deveriam espalhar no lugar de adoração ao Senhor vários cartazes dizendo: tenha cuidado, você está em um lugar de perigo. Tenha cuidado, você está em um lugar de perigo. Sabe, a nossa falta de temor do Senhor e a consciência da sua santidade e da nossa pecaminosidade tem nos levado a nos aproximar do Senhor, da sua santa mesa, de uma maneira displicente. Quase como se fosse mais um encontro casual que você faz com os seus amigos da empresa em um happy hour, em uma sexta-feira qualquer. O famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, descreve a história, o sentimento daquelas pessoas que ali ouviram e se depararam com a santidade de Deus e a sua pecaminosidade. Aquele encontro foi tão profundo, tão profundo, tão profundo, que contam os historiadores que as pessoas se agarravam aos pilares do lugar de adoração, temendo perecerem naquele mesmo dia. Sabe, tudo isso pode soar um tanto quanto exagerado, mas em menos de 5 minutos eu vou mostrar para você que não é. A passagem dessa manhã nos ajuda a entender o quão sério é nos aproximarmos do Senhor e como precisamos fazer isso com temor. Então esse é o tema da mensagem dessa manhã. Adore a Deus com temor. Veremos isso em 3 partes. A primeira, guarde seus passos, cuidado com o que você faz diante de Deus. A segunda, pese suas palavras, cuidado com o que você diz diante de Deus. A terceira, honre seus votos, cuidado com o que você promete diante de Deus. Se você prestou atenção na leitura, você deve ter percebido que nós temos aqui um pensamento progressivo. É como se o autor agora começasse a apresentar uma tese e fosse afunilando-a até o cerne do seu pensamento nos versículos de número 4 e 7. Ele começa então chamando a sua atenção para que você tenha cuidado com o que você faz diante de Deus. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Uma outra maneira que ele poderia dizer isso é simplesmente: tome cuidado com tudo que você faz diante de Deus. Agora, por que toda essa solenidade? Por que esse chamado ao temor e à reverência ao Senhor, quando se aproxima dele para a adoração? Porque desde a queda, se encontrar com Deus santo, 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 é um tanto quanto perigoso.
A razão, já disse a vocês, ele é fogo consumidor. Essa é a razão pela qual eu disse que o povo precisava estar distante na hora que Moisés falava com o Senhor. É por isso que cada passo ao lugar santíssimo, que representava a presença máxima do Senhor, era envolto de regras e não permitido a todos. As pessoas precisavam ter cuidado ao se aproximar do Senhor, porque a morte poderia ocorrer. E ocorreu. 70 pessoas olharam para a Arca da Aliança e morreram. Um homem bem intencionado tentou segurar a Arca da Aliança para que ela não pudesse cair. E ele pereceu. Todos esses relatos é para lembrar a você e a mim que quando nós nos aproximamos do Senhor, nós estamos adentrando a um lugar que, se não estiver em uma boa companhia, se torna inseguro. Mais do que isso, perigoso. Diante disso, então, o sábio oferece um conselho para que você haja bem ao se aproximar diante do Senhor. Veja o versículo de número 1. Ele diz: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta, que brincam com o perigo sem se dar conta. A palavra no hebraico para ouvir significa escutar no sentido de obedecer. Ecoando o que disse o profeta Samuel, o autor está dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor se aproximar diante do Senhor com reverência para ouvir a sua voz e obedecer a sua voz do que apresentar sacrifícios de tolos. Os tolos são aqueles que se apresentam diante do Senhor com todo o ritual, com toda a pompa, mas sem o devido discernimento do que está acontecendo, sem a devida reverência à lei de Deus e sem a devida obediência à sua palavra. Bem, o que isso muda na sua vida? Sabe, meus amados irmãos, eu diria para você que nós temos cultuado ao Senhor mais como tolos do que a gente pode imaginar, ou mais do que a gente pode ter a consciência disso, porque nós não temos nos achegado ao Senhor a fim de ouvir a sua voz e obedecer. Nós estamos mais preocupados em fazermos disso aqui apenas um ritual de formalismo vazio, do que um ato de adoração consciente debaixo do temor do Senhor. A prova disso é que você distribui sorrisos na porta da igreja, mas você fala mal dos seus irmãos dentro da sua casa, como você sempre falou, mesmo depois de 12 anos frequentando a igreja e ouvindo sobre maledicência. Você ora bonito, mas você continua maltratando o seu cônjuge como sempre maltratou. Você fecha os olhos enquanto você canta, mas você continua abrindo o seu celular para a pornografia como você sempre abriu. Sim, você dá dízimo no domingo, mas você continua explorando seus funcionários na empresa como você sempre explorou. Você participa da ceia do Senhor e faz isso com tanta contrição, com uma áurea de piedade, mas você continua amargando no seu coração
alimentando no seu coração aquela amargura contra o seu irmão. Percebe? Domingo após domingo a gente se achega à presença do Senhor, mas tem sido pouca a nossa disposição de ouvir a sua palavra a fim de obedecer. Como tolos nós nos apresentamos com todo formalismo, mas sem uma disposição de coração de ouvir a lei de Deus. Por isso ele diz: tenha cuidado, se achegue sobretudo para ouvir. No entanto, nos versículos de número 2 a 3, ele diz que tão importante o que você faz, tão importante quanto o que você faz, é o que você diz. Por isso, o seu segundo alerta é: pese suas palavras, tenha cuidado com o que você diz diante do Senhor. Então aqui agora nós podemos conectar a sua ideia de que é melhor ouvir a fim de obedecer do que apresentar um sacrifício. Porque se você vem com essa intenção de ouvir a fim de obedecer, de meditar nas palavras, você vai se concentrar não em falar demais, mas ouvir demais. E ele diz no versículo de número 2, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Observe então que nesse diálogo pactual que é o culto, Deus se apresenta, vem até nós por meio da sua palavra e fala a você. Todavia, Ele também te dá o livre acesso para que você fale com Ele, para que você abra o seu coração para Ele, por meio das canções que você canta no ato da adoração, mas sobretudo por meio das orações que você faz nesse ato de culto. Então, para que você entenda o contexto, a ideia aqui é o autor antevendo o israelita indo até o templo para apresentar o sacrifício. Parte do sacrifício era a orientação sacerdotal, a pregação da lei. Só que ele, desejoso de apresentar a sua oferta, de fazer o seu pedido ao Senhor, ele pouco se preocupava com isso. E ele então começava a orar e a suplicar ao Senhor o seu favor. E por falar demais, ele fazia alguns compromissos que não deveriam. Inclusive, algumas promessas que não deveriam. Diante dessa realidade, o sábio então aconselha que sejam poucas as suas palavras. Seja pronto para ouvir a palavra de Deus e seja tardio para falar com Deus. A ideia aqui, meus irmãos, não é que você não pode se aproximar de Deus e orar, nem muito menos que você não deva fazer orações longas. Esse não é o ponto. O ponto é que você deve meditar em suas palavras. Você deve meditar naquilo que você está cantando e dizendo para Deus. Você deve meditar na oração que você está fazendo a Deus. Você deve meditar em cada amém que você faz no final de cada oração. Ele agora reforça a sua ordem com um provérbio. Ele é nos apresentado no versículo de número 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. A analogia aqui então sugere que assim como muitos trabalhos levam a sonhos que são vazios, irreais, o muito falar pode levar a essas palavras vazias, no sentido de ser sem peso, sem a devida reflexão, sem o devido discernimento. A preocupação do autor
É com aqueles que se aproximam então da presença do Senhor. E agora, eles tentam manipular a Deus por meio das suas orações. Hoje as pessoas elas já vão além das orações manipuladas, né? Ou da tentativa, porque não consegue. A fim de tentar manipular a Deus e tornar a sua oferta aceitável e ter o favor diante de Deus, as pessoas elas sobem em montanhas, elas fazem longas jornadas a pé, elas fazem grandes doações em dinheiro e um monte de mais coisas a fim de alcançar o favor de Deus. E aqui está o autor dizendo que é tolice você pensar que se você fizer o que Deus quer, Ele fará o que você deseja. Tendo preparado todo esse cenário, agora ele afunila ainda mais e chega no ponto central da sua ideia. Versículos de número 4 a 7, agora ele diz: honre seus votos. Tenha cuidado com o que você promete diante de Deus. E agora, ecoando Deuteronômio capítulo de número 23, versos 21 e 22, o sábio diz no versículo de número 4: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Percebe então agora que o autor ele une todos os pontos. Imagine então que você é um israelita e você está indo à casa do Senhor. Você pega o seu animal, as suas oferendas e leva à casa do Senhor. Você quer oferecer um sacrifício pelos seus pecados, mas você quer muito mais do que isso. Você quer apresentar a sua causa diante do Senhor. Você quer apresentar a sua angústia diante do Senhor. Você quer apresentar os desejos mais profundos do seu coração diante do Senhor. Então você se aproxima do Senhor. Você apresenta o seu sacrifício. Você pouco presta atenção no que a lei diz, no que o sacerdote está instruindo. O seu desejo e a sua vontade de falar com Deus, de dizer a Deus os anseios do seu coração, te leva a se concentrar apenas no que você tem a dizer a Deus, não refletindo no que Ele diz na sua palavra. E você ora, e fala muito, e de repente, você faz uma promessa. Olha, Senhor, se o Senhor me der isso, eu farei isso ou aquilo. Ainda hoje, em momentos difíceis, ou movidos por desejos idólatras, as pessoas tentam manipular a Deus com as suas orações, com as suas oferendas, com o seu próprio comportamento, com as suas ofertas na igreja. E ainda hoje, as pessoas se comprometem com promessas, com votos. Ah, se o Senhor me livrar desse câncer, se o Senhor tirar a minha família dessa crise financeira, se o Senhor salvar o meu casamento, se o Senhor tirar o meu filho desse buraco, ah, Senhor, eu prometo que farei isso ou aquilo. Bem, isso é mais comum nas igrejas brasileiras do que nós imaginamos. Na verdade, os pregadores chamam as ovelhas a virem fazer um voto de fé. Já ouviu essa palavra? Voto de fé. Não poderia haver um erro teológico nessa matéria maior do que esse.
Uma das grandes dificuldades, na verdade, que você tem como cristão, é exatamente não crer em Deus e esperar na sua providência. Quando você está em dificuldades ou desejando alguma coisa, ao invés de você orar, falar com Deus e esperar a sua providência, fundamentada na sua graça e porque Ele te ama em Cristo Jesus, você então começa a barganhar com Deus. E mais do que as suas palavras, você agora coloca até mesmo as suas atitudes diante do Senhor. Como se pudesse então agora comprar, pelo seu próprio esforço, a bênção de Deus. Agora veja, você está esquecendo que o que Deus faz por você, Ele faz fundamentado na sua graça, que não existe nada em troca. Então observe que esse voto é colocado como sendo um voto de fé, mas na verdade é de incredulidade. Porque se você realmente tivesse fé, você simplesmente confiaria na providência de Deus, oraria fervorosamente a Deus e nada mais. Se você confiasse na sua graça providente, você não colocaria a sua obediência na equação. No entanto, adoradores do passado e do presente costumam, tomados pela emoção, sem a devida reflexão do que está acontecendo no ato de culto ou da adoração, não cumprir os seus votos depois. Por essa razão, o conselho veemente do sábio é: cumpra o seu voto. Cumpra o seu voto. Bem, esse já é um conselho importante em qualquer momento da sua vida. Mas o é ainda mais dentro desse contexto da aliança. Lembre-se que quando você entrou em aliança com o Senhor, você fez um acordo com Ele. No caso do povo aqui, esse acordo foi feito lá no Sinai. E há bênçãos pela obediência, mas há juízos terríveis quando você não cumpre aquilo que você disse que cumpriria, quando você não obedece à lei. A própria lei diz: o que você proferir com os seus lábios, isso você deve guardar e fazer, porque você faz isso livremente. Olhe, a lei não diz que você deve se comprometer com Deus fazendo votos específicos para receber alguma coisa dele, mas ela diz: se você o fizer, você tem que cumprir. E antes que você pense, esses neopentecostais e pentecostais, hein, pastor? Eles se colocam diante de cada situação. Deixe-me dizer uma coisa. Você também fez votos ao Senhor, os quais você precisa cumprir. Quando você se casou, você fez diante de Deus e da sociedade votos no seu casamento. Você fez promessas inquebráveis. Quando você voluntariamente decidiu procurar o conselho dessa igreja e dizer para o conselho dessa igreja: eu quero me tornar membro dessa comunidade. Você voluntariamente se colocou em voto diante de Deus e dessa comunidade. Você prometeu que viveria de acordo com a doutrina e a prática das Sagradas Escrituras, como diz a nossa Constituição. Você prometeu que honraria o Evangelho pela vida e pela palavra. Você prometeu que você ia sustentar essa igreja e as suas instituições, não apenas moralmente, mas financeiramente. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça dizendo assim: você se compromete em ser dizimista fiel? Você se colocou debaixo dessa situação voluntariamente.
Foi você que decidiu e que fez a promessa de que obedeceria às autoridades dessa igreja enquanto elas permanecessem fiéis às Sagradas Escrituras. Foi você que disse que participaria das atividades, das reuniões dessa igreja, dos trabalhos dessa igreja. Veja, se você não cumpre essas coisas, se você não se submete às autoridades dessa igreja, se você age de maledicência para com as autoridades que estão sobre você, você está quebrando tanto esse voto quanto aquele que os pentecostais fazem de maneira um tanto quanto tola e esdrúxula. Sabe, mas essa semana eu estava pensando que há uma outra maneira que nós temos faltado com a nossa palavra diante do Senhor. Eu chamei isso de procrastinação espiritual. O que é isso? Você vem a um culto, e Deus então, por meio da sua palavra, fala profundamente com você. Você é convencido que você precisa mudar de vida. Você é convencido que você precisa se arrepender do seu pecado. Você é convencido que você precisa ter um compromisso com Deus. Agora então, é chamado a esse compromisso por meio do pregador. E em oração você se compromete com Deus, não apenas orando também a Deus, mas dizendo amém para a oração. Assim seja, Senhor. É verdade, Senhor. Você sai do culto com as melhores intenções, mas você não muda. Foi assim quando você ouviu a exortação que você precisava liderar a sua casa no culto doméstico. Você assumiu o compromisso de fazer isso diligentemente, mas nada mudou na sua casa. Foi assim quando o Espírito Santo convenceu você a romper com esse pecado da pornografia. Então você fez promessas, colocou metas, disse que seria diferente, mas uma semana depois você está lá de novo nos mesmos sites. Foi assim quando você foi exortado a estar mais presente na sua casa, a pastorear mais os seus filhos. Você então se comprometeu em deixar o celular de lado, deixar as telas de lado, ter mais tempo para os seus filhos, mas pouco tempo depois, lá está você novamente, trocando telas por abraços. Foi assim quando o Senhor te convenceu por meio da palavra, por meio do aconselhamento bíblico, que você precisava viver mais contente. E você se comprometeu então a gastar menos. Mas mesmo antes de terminar o mês, lá está você de novo, gastando mais do que deveria. Foi assim quando você foi convencido que precisava lançar a sua ansiedade diante do Senhor, e você se comprometeu a confiar mais nele. Uma semana depois, você quer controlar tudo à sua volta. Sabe, meus amados irmãos, procrastinação espiritual é uma maneira de nós quebrarmos a nossa palavra com Deus, porque a Bíblia diz que a gente deve se achegar ao culto para ouvir. E a palavra hebraica significa ouvir no sentido de obedecer. Não ouvir no sentido de não obedecer e não colocar em prática. E é pior, é um passo ainda mais profundo, quando você ouve, tem consciência, e se compromete com a mudança, mas não faz. Você talvez não tenha percebido, mas você está brincando com Deus. Está aqui Salomão dizendo que com Deus não se brinca. É um terreno muito perigoso se aproximar de Deus, fazer promessas, assumir compromissos, e depois sair como se nada tivesse acontecido.
é muito mais sério do que assinar um contrato, o maior que você pode ter assinado na sua vida. É muito mais sério do que isso, a sua palavra com o Senhor. Doze anos quase de aliança que você tem, as mesmas promessas de sempre. Aqui está o Senhor dizendo: assuma o compromisso. Assuma o compromisso. O sábio então agora, por meio de um provérbio, te dar um conselho. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ou seja, é melhor você não dizer nada. Para de falar amém nas orações. Agora, se você realmente diz, o sábio está dizendo, então é bom que você o faça. Então aqui está a razão pela qual ele aconselha: olha, ao invés de você vir com toda a formalidade, preocupado com o sacrifício, chegue-se para ouvir antes de falar. E aí então agora, no versículo de número 6, ele dá uma ordem que mais parece um apelo à sua alma. Ele diz: não consinta que a sua boca o leve a pecar, ou literalmente como está no hebraico, não consinta que a sua boca cause mal à sua carne. Vocês sabem que o Novo Testamento tem um exemplo muito sério disso. Ananias e Safira se aproximaram diante do Senhor, trouxeram a sua oferta. Eles não precisavam fazer nenhum tipo de voto, nem promessa, nem nada, porque Deus não exige isso. Eles poderiam dar o que eles quisessem da sua oferta, porque o dinheiro era deles. Mas eles se comprometeram diante de Deus e do povo. Todavia, na hora de entregar a sua oferta, eles não cumpriram com a palavra. A fim de, no formalismo, se apresentarem como os doadores, eles fizeram uma promessa. E não entregaram o que disseram. Ambos caíram mortos aos pés dos apóstolos. Esse é um lembrete de que Deus não é esse ser bipolar que no Antigo Testamento é uma coisa e no Novo Testamento é outra. Veja, é na nova dispensação. Então agora olhe para você. Pense na sua própria vida. Pense na sua própria vida. Pense como você tem se aproximado do culto, da mesa do Senhor. Pense na sua própria santidade. Pense como você tem levado a sua vida cristã. A pergunta é: por que você não foi fulminado como um Nadab e Abiú? Porque ao chegar aqui, nada aconteceu com a sua vida. E a resposta, meus amados irmãos, é que você não caiu morto, porque Jesus Cristo caiu morto por você. O nosso Senhor é aquele que é o voto perfeito, aquele que apresentou um sacrifício sem mácula, aquele que foi o adorador ideal, que não apenas ouviu a ordem de Deus, mas obedeceu a ordem de Deus. É aquele que tudo que ele prometeu no pacto da eternidade, que faria no tempo e no espaço, ele o fez, sendo obediente até a morte e morte de cruz. De tal maneira que se não fosse por Cristo, se não fosse pela sua mediação, nós teríamos acesso a esse lugar, mas não acesso à presença de Deus. E digo mais, se não fosse pela mediação de Cristo,
Limeira teria, na noite de hoje, um velório sem precedentes, porque todos nós cairíamos mortos diante do Senhor. Não teria nem pastor para fazer ofício fúnebre. A razão pela qual a gente se aproxima de Deus hoje, pode cantar, pode orar, pode participar da sua mesa, é porque Cristo media esse acesso. Deus só aceita o culto que lhe agrada quando a oferta vem de acordo com a sua lei. O seu culto só agrada a Deus porque Ele se agradou primeiro do seu Filho. Mas Cristo não é apenas aquele que possibilita que você se achegue a Deus sem ser consumido pelo seu fogo. Sabe, o pregador, ele conclui a sua fala dizendo: tema a Deus. Se você vem acompanhando Eclesiastes até aqui, você sabe que ele tem exposto a futilidade da vida debaixo do sol. Mas agora ele insere um tema importante que é a sabedoria da vida debaixo do sol, sob o temor do Senhor. A sabedoria que é a vida e o bem que há na vida de obediência à voz de Deus. E como você pode agora desfrutar dessa sabedoria do alto, que te leva à obediência da lei, que produz então a verdadeira vida para você, de maneira que você seja um sábio e não um tolo. Os sábios são aqueles que desfrutam das bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família. Os tolos são aqueles que se colocam voluntariamente debaixo do juízo de Deus, em tudo que fazem, em tudo que falam, em tudo que se comprometem. E a boa nova do Evangelho é que Cristo comprou o poder para que você agora possa ouvir e obedecer a palavra do Senhor. A boa nova do Evangelho é que você pode se achegar a Deus, e você pode ouvir e obedecer a palavra do Senhor. A boa nova do Evangelho é que em Cristo a sua adoração, ela pode deixar de ser superficial, apenas ritualística, insincera, e agora a sua adoração pode ser em espírito e em verdade. E a boa nova do Evangelho é que no poder do Santo Espírito de Deus, essa palavra pregada domingo após domingo, quando Deus vem ao seu encontro, pode ser por você obedecida, verdadeiramente ouvida, de modo que a sua vida seja transformada, para que as suas inúmeras promessas de final de ano sejam diferentes, porque você agora segue rumo à maturidade. Cristo não apenas é aquele que, por sua morte, garante que nós não venhamos morrer diante da santidade de Deus. Ele é aquele que, por meio da sua ressurreição, permite que você saia para viver. Mais do que isso, a boa nova é que agora você também pode não apenas ter acesso a Deus, mas você pode ter acesso à sua mesa. Bem, se já é muito você se aproximar de Deus, imagine ceiar. Eu não sei se você viu que no Salmo de número 84, fala sobre atos do Senhor. E a aproximação do templo do Senhor se dava em grupos.
haviam aqueles que escutavam a adoração bem de longe, porque não podiam entrar nos átrios do Senhor. Haviam aqueles que estavam nos átrios do Senhor, mas não no templo. Haviam aqueles que estavam no templo, mas não no lugar santo. E haviam aqueles que estavam no lugar santo, mas não no Santo dos Santos. Agora, a Escritura diz que quando o Senhor morreu naquela cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, de tal maneira que nós agora temos acesso pleno à presença gloriosa de Deus. E nós podemos nos achegar sem medo. Podemos nos achegar sem medo. É perigoso? É. Mas nós não podemos mais ter medo por causa da obra de Cristo Jesus. Mais do que isso, nós podemos cear com Ele. Mas não se engane. Não sem temor. Deus ainda continua sendo fogo consumidor. Se você ler 1 Coríntios, capítulo de número 11, você vai escutar o apóstolo Paulo dizendo que as pessoas precisavam se aproximar da mesa do Senhor e elas precisavam discernir o corpo. Discernir o corpo tem a ver com você entender o que esse sangue significa e a obra de Cristo. Discernir o corpo significa você perceber que naquela cruz o seu corpo foi partido em nosso lugar. Mas discernir o corpo significa você entender o que é participar da adoração pública como povo de Deus. Em Corinto, as pessoas estavam banalizando a ceia. Ela acontecia no momento da festa do amor. As pessoas estavam tomadas pela mentalidade de consumo, então havia um grupo dos ricos que se reuniam ali, havia o grupo dos pobres que se reuniam acolá, e todo o significado em volta da mesa do Senhor, da obra de Cristo, estava sendo perdido. E Paulo diz, você precisa discernir o que isso significa, porque senão você está tomando juízo para si. E sabe o que ele diz depois, no versículo de número 30? Essa é a razão pela qual há muitos fracos, doentes e outros que dormem. Isso é um eufemismo, uma maneira de suavizar a linguagem para não chocar. O que ele está dizendo literalmente é, essa é a razão, por não discernirem, por não levarem a sério as coisas do Senhor, que há muitas pessoas que estão fracas, há muitas pessoas que estão doentes, e há muitas pessoas que morreram, por banalizarem o culto ao Senhor e a mesa do Senhor. Só que o apóstolo Paulo não diz isso para você agora ser tomado por um medo enorme e dizer assim, ai, agora eu toco ou não toco nesses elementos sagrados? Não, por isso que ele diz, então confesse o seu pecado e participe da mesa do Senhor. O que ele quer é que você entenda que isso aqui não é um ritual que acontece todo domingo, uma vez por mês. Isso aqui não é um lanchinho que acontece no final do culto, uma vez por mês. Isso aqui não é um ritual vazio, sem significado, que não precisa de uma reflexão, de um discernimento, de uma renovação de votos, de um desejo de obedecer a Deus. Isso aqui não é um lugar que você vem e apresenta-se como não deveria.
Em uma analogia, como se os seus animais fossem imundos. Não. Eu quero então que você baixe sua cabeça. Quero convidar o pessoal da música que vem aqui. Quero convidar os presbíteros e os diáconos que irão nos ajudar para que venham aqui à frente. Eu quero que você realmente ore pela sua vida. Você conhece e sabe a maneira como você está vivendo diante do Senhor. A maneira como você está cultuando ao Senhor nesse domingo e a maneira como você se apresenta agora na sua mesa para participar dela. Você conhece você mais do que ninguém. Eu quero que você ore, que você se quebrante. Eu não quero que você assuma compromissos que você não deva fazer ou que sejam precipitados, mas eu não quero que você deixe de lado de obedecer à palavra do Senhor e buscar mudança. E eu quero que você participe desse meio de graça, sabendo que Ele é uma das maneiras que Deus legou a nós para que nós pudéssemos ser fortalecidos no Senhor, para ouvir a sua voz e obedecer. Vamos orar. Ó Deus bendito, queremos reconhecer, ó Deus, que não poucas vezes temos levado o culto ao Senhor, a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade de maneira leviana. Temos procrastinado, Senhor, tudo que diz respeito à nossa vida espiritual. Temos avançado em tantas áreas da nossa vida, mas continuando para trás, ó Deus, na qualidade da nossa adoração e na qualidade da nossa vida cristã, apresentada ao Senhor como sendo o culto racional. Nós te louvamos por Cristo Jesus, Senhor. Oferta perfeita que nos dá acesso à tua mesa hoje, por isso nós podemos nos aproximar. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, nós te louvamos por Cristo Jesus, aquele que nos possibilita ouvir e obedecer para sermos sábios e não tolos. Porque, Senhor, tomaria juízo sobre a nossa própria cabeça, pela maneira leviana como tratamos as tuas coisas? Porque agiríamos como tolos, sabendo que o Senhor não se agrada dos tolos e sim dos sábios? Dar, ó Deus, que a tua palavra pregada domingo após domingo nos conduza à sabedoria, não apenas para a tua glória, mas também para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que